alcance também, né? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Paulo Rocha. Boa noite. Paulo Rocha é o nosso convidado da noite. Paulo Rocha é da cidade do Rio de Janeiro. Ele atua lá na Agremiação Espírita Pedro II, lá no Meia. Paulo Rocha já é convidado nosso aí de vezes anteriores, colaborador nosso do GAEB. Hoje ele vai apresentar para nós o estudo. E o GAEB, né, dando seguimento aí desde 2020, né, na época de pandemia, a gente adotou a prática aí das lives espíritas, né, e estamos aí na divulgação do espiritismo. E agradecemos a Deus e a espiritualidade por ter pessoas assim igual o Paulo que tem colaborado conosco para que a doutrina possa chegar, né, a várias pessoas, não ficando restrito somente lá na nossa casa. Então, muito boa noite a todos que estão acompanhando conosco. Como já é de costume, né, eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, a lição de número 163. É o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A página é 180 e o título é Aprendamos com Jesus. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Tá, quem disse foi Paulo, está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que não nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estrutura a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamo-nos, assim, de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E, para que possamos agir nessa norma, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Então, essa foi a nossa leitura de abertura. Para a gente pensar, refletir, né, na necessidade, né, de tolerância, de paciência, de indulgência para com o nosso próximo e para conosco mesmo. Né? Queria convidar todos agora para que possamos fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa aproveitar esse momento, né, de tranquilidade, no aconchego do nosso lar e elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, de infinita bondade e misericórdia, agradecidos estamos mais uma vez por essa oportunidade, através das redes sociais, estarmos trabalhando na divulgação da doutrina espírita. Pedimos a Ti, Pai, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade de luz, toda a intuição ao nosso irmão Pedro Rocha, Paulo Rocha,
que na noite de hoje aceitou o nosso convite para apresentar o estudo para nós. Que ele tenha toda a intuição necessária e consiga transmitir, através dessas palavras, orientações para nos nortear na nossa caminhada diária. Pedimos também que o Senhor possa abençoar cada lar representado aqui nesta noite, enviando seus mensageiros espirituais, para que eles possam enviar boas vibrações, para que nós tenhamos um convívio de paz, de amor, de tranquilidade, de harmonia, para todos aqueles com que convivemos diariamente. Pedimos também por todos os nossos irmãos que por um motivo não conseguiram ou não consigam acompanhar conosco essa transmissão neste momento, mas que depois eles possam, estar buscando essas informações e que eles também possam, junto com nós, refletir sobre o estudo desta noite. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, por nossos irmãos que se encontram em situação de rua, que neste momento eles recebam o alimento do corpo físico e do corpo espiritual também. E por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades, Pai, seja ela em qual área for, que eles sejam amparados, abençoados, intuídos e assistidos neste momento. Pedimos assim, então, Pai, a vossa permissão, a permissão de toda a espiritualidade amiga, do nosso mentor espiritual Eurípides Barçanufo, para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Assim seja. Paulo, daqui a pouquinho eu retorno com você, hein? Fica à vontade. Ok. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, para mim, é uma satisfação muito grande a gente poder estar novamente aqui, juntos, no Garreb. Eu acho, assim, me sinto muito bem com os estudos aqui realizados. Então, que a gente possa aí ter uma noite agradável, uma noite que seja, assim, frutífera, né, para todos nós. Bom, a gente vai começar com uma apresentação, né, que eu preparei para o estudo da noite de hoje. Deixa eu ver se a gente consegue lançar ela aqui. Só um minutinho. Isso, lançar ela aqui. Então, hoje a gente vai trabalhar com o tema Bem-aventurados aflitos, né? Uma mensagem de um espírito, né? Dentro desse subtítulo Instrução dos Espíritos, nós vamos trabalhar com o tema O Bem e o Mal Sofrer, né? Como a gente pode ver, esse capítulo 5 é um capítulo bastante extenso, né? Tem muitas informações, e o tema que a gente escolheu para a noite de hoje é o Bem e o Mal Sofrer. A gente traz um slide aqui com os objetivos que a gente gostaria de alcançar com o estudo dessa noite. Primeiro, entender que sofrer por si só não basta. É necessário saber sofrer. A gente entende que a gente não está aqui, primeiramente falando, para criticar nem atacar nenhuma outra linha religiosa, né? Mas a gente sabe que algumas linhas religiosas elas acabam acreditando que é necessário sofrer e aí acabam imputando, né, o autoflagelo, né, que é aquela questão de você se agredir para causar esse sofrimento, né? Isso não é saber sofrer, né, gente? A gente certamente tem que, assim, entre aspas, botar a viola no saco e saber que, tanto nessa encarnação como em encarnações pregressas, nós cometemos faltas. E essas faltas, elas precisam ser resgatadas, em função até da questão da perfeição da lei divina, né? A justiça ela é invariavelmente aplicada a todos. Ninguém deixa de ser alcançado pela justiça divina, e muitas vezes esses resgates que nós precisamos fazer vêm com sofrimento, né? Vem com uma dose aí de dor, de sofrimento, e é sobre isso que a gente vai falar. Então, a gente não precisa causar esse sofrimento em nós mesmos
porque nós já temos toda essa condição de fatores a resgatar, a faltas a resgatar. Então, esse sofrimento, eles podem ficar tranquilos que eles vêm, né? É certo. Não é à toa que nós estamos num plano de provas e expiações. É justamente um plano extremamente adequado, propício, para justamente termos essa dose de sofrimento para a realização desses resgates, né? Então, é necessário a gente saber lidar com isso, saber lidar com esse sofrimento que é absolutamente normal no estágio em que nós nos encontramos. Um segundo objetivo é a gente entender que, apesar das dificuldades que são justamente inerentes a esse plano de provas e expiações, é necessário a gente ter coragem de seguir adiante. A gente vai ver que nosso irmão que trouxe a mensagem para a gente, ele coloca que o desânimo é uma falta. Não é à toa que Jesus chegou para a gente e falou: a felicidade plena não é deste mundo, mas tem de bom ânimo. É claro que aqui, já adiantando um pouco as coisas, a gente vai falar que a gente não está aqui fazendo a apologia de gostar do sofrer, mas é sofrer com bom ânimo, sofrer sem se achar injustiçados, sofrer sem murmúrios, né? Sem culpar a ninguém, muito menos a Deus, né? Esse sofrimento a gente precisa entender que, sendo a justiça divina perfeita, o único responsável por esse sofrimento somos nós mesmos. Mesmo que nós não entendamos exatamente o porquê daquele sofrimento. Mas se a gente realmente tiver a certeza, a convicção que a justiça divina é perfeita, e não tem outra forma de pensar, porque Deus é perfeito e ele só é perfeito se todas as suas leis forem perfeitas, né? Então, se a justiça divina é perfeita, não tem como a gente achar que o sofrimento é uma injustiça. Esse sofrimento, volto a dizer, não aquele que a gente conscientemente provoca diretamente, se chicoteando, né, se perfurando, enfim, qualquer outros desses autoflagelos, a gente, como eu disse anteriormente, não precisamos disso. Então, os sofrimentos que hão de vir, esses sofrimentos, eles são realmente inerentes a coisas que nós fizemos, a faltas que nós cometemos no passado. E volto a dizer, eu falei agora, mesmo que não saibamos, olha, muitas vezes, é melhor que a gente não saiba a causa do sofrimento. Não é à toa que Deus nos agraciou com o esquecimento do que nós fomos, do que nós fizemos em outras vidas pregressas, né? Então, a gente precisa entender isso como realmente uma dádiva divina, porque a gente, muito provavelmente, em muitos casos, a grande maioria, a gente não suportaria essa lembrança. Então, é uma dádiva a gente não conseguir se lembrar do passado. Quando vem me perguntar, né, isso aqui fazendo um parênteses rápido, porque não é nem questão da doutrina, mas quando vem me perguntar o que eu acho de fazer regressão, bom, é claro, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu não sou, não é minha área de trabalho, não é minha área de estudo, né? Então, eu opino nessa condição de não ser especialista, né? Eu falo, olha, eu não faria, assim, a menos que eu tivesse uma orientação profissional para fazer. Por quê? Porque está arriscado eu descobrir coisa que depois, lá na frente, eu não vou saber lidar com isso, né? Então, eu acho que a regressão é um recurso que só deve realmente ser utilizado se for orientado por um profissional capacitado, competente para seguir adiante. Eu, assim, se tiver uma condição que faça a regressão de graça, eu passo fora, não quero nem saber disso, porque, para mim, eu entendo que se Deus instituiu essa questão do véu, para a gente esquecer o passado, é uma dádiva, a gente não deve, a princípio, não seria bom mexer com isso. É claro que tem casos que
a gente lê e escuta, onde a regressão ela é até necessária para harmonizar uma situação atual, né? Às vezes você traz um trauma muito profundo que você não consegue caminhar bem, e aí talvez através da regressão você consiga ajudar nesse processo. Então, é o que eu estou falando, é questão a ser orientada por profissional competente nessa área, né? E a gente também vai tentar entender que as tribulações da vida são necessárias para que a gente possa progredir. Isso aí eu acho que, eu vou falar por mim, se não fossem as dificuldades da vida, se eu tivesse tudo o que eu gostaria de ter e tal, talvez eu nem entrasse para a doutrina espírita. Talvez eu estivesse numa praia, bebendo água de coco, me balançando numa rede. É aquela história, né? Se a gente não tiver a necessidade de seguir adiante, a gente acaba estacionando. E eu sempre gosto de falar que, assim, fazendo um rápido parênteses também, a espiritualidade que está em trevas, né, é um ledo engano a gente achar que essa espiritualidade, que esses irmãos que estão em trevas, que eles sejam menos inteligentes do que a gente. Muitas vezes são muito mais inteligentes do que a gente. Só não tem, talvez, aí a questão moral mais desenvolvida, né? A gente lembra, por exemplo, o caso dos irmãos que vieram, né, de Capela, né, e chegaram aqui, quando foram lá, por exemplo, lá para a questão lá do povo egípcio, a primeira coisa que eles fizeram foi escravizar o povo egípcio. Então, eles não tinham uma moral realmente elevada, mas na questão de inteligência, eles eram muito adiantados, tanto que fizeram coisas, obras que a gente até hoje né, fica espantado com elas, como as pirâmides, por exemplo. Então, essa espiritualidade, que muitas vezes é mais inteligente que a gente, eles já sabem que a nossa evolução ela é inexorável, ela é irreversível, não tem como impedir que a gente evolua. Então, nós estamos fadados a essa evolução e fadados à perfectibilidade que nos cabe. Então, qual é a grande vitória desses irmãos? É a gente estacionar, é a gente não ir adiante. E justamente não fossem essas tribulações, essa necessidade, né, os problemas. Tem até um amigo meu que sempre falava, né? Pô, Paulo, o que seria da vida se não fossem os problemas, né? E ele falava brincando, mas é uma grande verdade. Se não fossem os problemas, se a gente não tivesse as dificuldades, os sofrimentos, muito provavelmente a gente estaria lá na rede de praia, tomando água de coco, se balançando, entendeu? Ouvindo uma musiquinha e não faria por nada tentar progredir. Então, a gente vai tentar realmente entender que essas tribulações da vida são necessárias para a gente progredir. Se a gente conseguir isso, nosso objetivo está atingido. Bom, vamos começar, então, nossa apresentação, nosso estudo da noite de hoje. Para começar, eu peguei esse slide, confesso que eu peguei fiz uma cola aqui, numa apresentação do Sérgio Biaghi, tem na internet, que eu gostei muito desse slide. Tem esse mais um, se eu não me engano. Ele fala dor e sofrimento. Sofrimento segundo a medicina. A dor é fisiológica, o sofrimento é psicológico. O sofrimento é um conceito mais abrangente e complexo do que a dor. A gente já sabe disso, a gente já tem uma ideia disso, né? E aí ele continua. Em se tratando de uma doença, é o sentimento de angústia, vulnerabilidade, perda de controle, ameaça à integridade do eu. Pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor. É aquela condição, né? Se a gente der uma topada num paralelepípedo, a gente vai sentir aquela dor, né? Aquela dor muito pontual, mas não é exatamente um sofrimento, né? A gente não tem nenhuma questão psicológica, né? Atrelada àquela dor, que é uma dor mais física, né? E, por exemplo, também na questão de um sofrimento de um luto, por exemplo, né? O sofrimento de um luto, a dor aí é muito mais psicológica, né? Muito mais sentimental, não é uma dor física. Então, eu acredito que seja isso que ele queria dizer com pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor. E aí continua, o sofrimento, sendo mais vasto, é existencial. Ele inclui as dimensões psíquicas, psicológicas,
sociais e espirituais do ser humano. A dor influi no sofrimento e o sofrimento influi na dor. É bem interessante isso. Apesar de serem questões distintas, dor e sofrimento, apesar de poder existir uma sem a outra, é necessário a gente entender que realmente uma acaba influenciando na outra. Dependendo da dor, você vai sofrer com aquilo ali, e dependendo do sofrimento, você pode até desenvolver uma dor física em função daquele sofrimento, né? Elas estão interrelacionadas. Não é necessariamente certo que sempre vai haver uma influenciando na outra, né? Pode, como a gente falou aqui antes, existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor, mas é claro que existe essa correlação aqui, né? E aí, eu também peguei esse slide, que eu achei muito interessante, que é criada uma escala numérica, né, de dor, onde 0 é sem dor e 10 é uma dor insuportável. E aí tem essa escala de descritores verbais, onde de 1 a 2 você tem uma dor leve, de 3 a 7 você teria uma dor moderada, e de 8 a 10 uma dor intensa. E ainda tem essa escala que eu achei muito interessante das faces de Wong-Baker, né? Que a gente tem de 0 a 10, a carinha do sujeito vai mudando. E realmente a gente entende que é assim mesmo. Quando a gente está numa situação sem dor, tudo é ótimo, maravilhoso, né? Do ponto de vista da dor, né? A gente sabe que tem outros problemas que não tem nada a ver com isso, mas quando a gente está com dor, essa dor for muito grave, eu não sei aqui se alguém já teve dor de cálculo renal, eu já tive 3 vezes esse trem aí, e das 3 vezes eu fui para o hospital e com uma dor violentíssima. Então, eu acredito que seja esse 10 aqui. Espero que seja esse 10 para que não tenha nada 11, 12, 13 aí, né? Que seja mais forte ainda do que essa dor de cálculo renal. Mas eu até acredito que tenha, porque, por exemplo, comenta-se muito, né, que a dor do parto, principalmente assim, aqueles partos mais complicados, deve chegar no 15, no 20, no 30. Aí o homem não tem ideia do que é essa dor, né? Então, vamos parar aqui no 10, que para a gente está bom, né? Então, vamos seguir adiante. Essa instrução do Espírito, quem trouxe foi Lacordaire. Eu só trouxe uma rápida ideia aqui de quem foi Lacordaire, porque é legal, né? A gente, na medida que existe a identificação do Espírito que trouxe a instrução, uma vez que ele se identificou, eu acredito, eu vou falar do ponto de vista meu, né? Eu acredito da seguinte forma: na maioria das vezes, os espíritos superiores não estão preocupados com a identificação, né, deles ao trazerem uma mensagem. Eu acredito que quando eles se identifiquem, é porque para nós é interessante que eles se identifiquem. Então, eles acabam se identificando. E no caso do Lacordaire, eu não fazia a menor ideia de quem tinha sido Lacordaire, e foi bom ele se identificar, porque a gente poder ter uma ideia, né? Então, aqui a gente vê que ele foi um padre, um jornalista, um educador, um deputado, um acadêmico, e sendo considerado como um precursor do catolicismo moderno e restaurador dos pertencentes à ordem um restaurador pertencente à ordem dos pregadores. Então, Lacordaire, ele já tinha, vamos dizer assim, uma certa imagem, né, muito respeitada. Então, a mensagem dele, tendo, vamos dizer assim, entre aspas, a assinatura dele, eu acredito que lá na França, né, que ele era francês, como eu coloquei aí, talvez tenha facilitado, naquele momento, as pessoas que sabiam quem tinha sido ele enquanto encarnado aceitarem, receberem e darem um pouco mais de atenção àquela instrução, entendeu? Então, mas isso é a minha forma de pensar, né? A gente precisa entender que podem ter outras motivações. Bom, o bem e o mal sofrer, Lacordaire começa dizendo lá no item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. O que a gente está falando é um plano de provas e expiações. Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. E ele continua, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas
podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Olha aí ele falando isso para a gente. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Ou seja, a coragem é necessária. Não devemos nos acovardar, por assim dizer, né? E quando eu li isso aqui, né, mas poucos sofrem bem, eu lembro, esse vídeo, inclusive, tem na internet, depois, se vocês quiserem procurar, é interessante. É um vídeo do Paulo César Frutuoso. Paulo César Frutuoso é um médico oncologista, ele é responsável pelo departamento de oncologia do Pedro Ernesto, ali em Vila Isabel, na rua 28 de setembro, e ele também é trabalhador me bateu dúvida aqui, mas acho que é do Frei Fabiano, do Centro Espírita Frei Fabiano. Me perdoe se eu estiver errado nisso, mas eu acho que é. E ele tem um vídeo, né, que ele comenta, né, que estava numa situação em que havia ele e um médium que estava sendo dando passividade para um espírito mais elevado do que nós, né, diante de uma enferma com um câncer, mas na verdade essa enferma já estava com câncer assim extremamente adiantado. Como o Dr. Paulo César Frutuoso é especialista nessa área de oncologia, e talvez ele tenha tido ali informações, né, em relação ao estado de saúde daquela irmã, na cabeça dele, ele certamente ele sabia que aquela irmã não tinha mais condições, né? Estamos falando de fisiologia, não estamos falando de ação divina, nem nada disso. Mas dentro da ideia da fisiologia, ela não tinha mais condição nenhuma de sobreviver, ela estava assim já muito, muito, muito comprometida. E nesse momento, o médium do lado dele, o espírito que estava dando passividade através do médium, falava algo do tipo: nossa, que maravilha, que coisa linda, nossa, puxa vida, né? Que maravilha, puxa, muito bom. E aí chegou um momento lá que o Paulo César Frutuoso ficou um tanto ao quanto incomodado com aquilo, né? Diante de uma enferma com tão poucas condições de cura física daquela situação, e ele virou para esse irmão que estava dando a comunicação, né? E perguntou: poxa, meu irmão, mas por que... Quer dizer, para ser sincero, eu não lembro se ele perguntou para o irmão diretamente ou para o espírito que estava dando a mensagem, né, a facilidade, a mensagem em si, ou para o médium, né? Mas ele perguntou por que estava diante de uma situação tão, entre aspas, caótica, né? Pensando apenas na questão da ação do câncer, né? Já havia metástase, esse tipo de coisa. Por que o espírito estava falando de maravilhas, né? De que coisa linda, que maravilhas? E aí o espírito respondeu: meu irmão, pouquíssimos conseguem passar pelo que ela está passando com esse nível de resignação, com esse nível de aceitação. Ela não está reclamando, ela não está culpando ninguém, não está culpando Deus, não está culpando ninguém. Então ela está tendo um aproveitamento elevadíssimo daquela prova, daquele resgate que ela estava passando. Então é disso que Lacordaire está falando. Mas poucos sabem sofrer, poucos sofrem bem, né? Então a gente realmente precisa ter esse tipo de coisa. Eu fiz questão justamente de, vamos dizer assim, grifar alguns pontos dessa passagem. Sofrem todos os que se encontram na Terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. E isso é uma grande verdade, gente. A gente muitas vezes acha que o rico não sofre. Eu vejo, eu não tenho muitas, não me relaciono, assim, não faz parte do meu ciclo de relacionamento, pessoas ricas, não tem muito. Algumas a gente até conhece e tal, mas são poucas. Mas a gente lê, a gente escuta, a gente vê jornal, vê televisão, vê meios de difusão de notícias, e olha, tem muito problema acontecendo com ricos, sim, e tem muito problema sério.
tem questões de suicídio, né? Eu não tenho como falar com vocês com precisão, porque eu realmente não cheguei a pesquisar isso, mas eu vejo tanta história de rico suicidando que me chega a passar pela cabeça que suicida-se mais rico do que pobre. Que o pobre, ele, por mais que esteja na dificuldade, ele vai encarando, e vai enfrentando, vai seguindo adiante e não chega a cometer esse nível de falta, né? Então, como assim rico não sofre? É claro que sofre. E sofre por diversas questões. Eu, por exemplo, eu tinha uma pessoa que era dono de uma empresa lá em São Paulo. Eu lembro que ele me chamou lá para falar de um projeto, né, que eu poderia atuar. E eu cheguei mais cedo um pouco na reunião, cheguei antes dele, e ele chegou lá com uma BMW, né, toda bonitona, né, e a empresa dele também muito bem montada. O cara realmente tinha muito dinheiro. Mas tudo bem, não é pecado ter dinheiro. Pecado muitas vezes a falta a gente comete quando a gente não usa bem o dinheiro, mas o dinheiro em si não é uma falta, né? E aí tudo bem. Só que quando ele abriu a maleta 007 dele, tinha umas 6 caixas de remédio tarja preta na maleta dele. Eu falei, pô, meu irmão, o que é isso? Aí ele respondeu para mim, não, sem isso aqui eu não consigo dormir. Então, como assim rico não tem problema, né, gente? Então, a gente precisa entender que se nós estamos, como eu falei há pouco, num plano de provas e expiações, não tem ninguém que está aqui realmente sem problemas, né, sem sofrimento. Todos têm o seu grau de sofrimento, né? Então, isso é um ponto para a gente ressaltar. E o outro é esse ponto de mas poucos sofrem bem, e ressaltar mais uma vez que o desânimo é uma falta, que a gente não deve realmente se permitir o desânimo. Eu lembro da minha mãezinha, que Deus a tenha, que ela sempre falava para mim, meu filho, pior momento para a gente desanimar é quando as coisas estão difíceis, porque aí a vaca vai para o brejo mesmo, né? Então, a gente não deve desanimar nunca, né? E principalmente quando as coisas estão difíceis, a gente deve recorrer à oração, deve recorrer a Jesus, aos seus ensinamentos, para seguir adiante com a coisa. E a gente também vai seguindo adiante, lembrando desse camaradinho aqui, que é o Hard, né? Exatamente fazia parte de um desenho da Hanna-Barbera. Quem tiver mais cabelo branco ali, que nem eu, vai lembrar que existia um desenho que era o Lip e o Hard. E o Lip era um leão que estava sempre arrumando saída para os problemas, né? Sempre tentando resolver, mas o Hard tinha esse jargão aí do céus, vida, azar, eu sei que não vai dar certo. Gente, é justamente isso que Lacordaire está falando, que a gente tem que evitar, né? A gente não deve evitar dar uma de Hard, tem que continuar na briga. E aí ele continua assim, a prece é um apoio para a alma, contudo, não basta, é preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus, né? Aquela coisa que, se a gente tem certeza que a justiça divina é perfeita, e se a gente também tem a certeza que Deus é um Pai de infinito amor e bondade, isso aí, se vocês pararem para pensar, foi uma das coisas que Jesus mais bateu na tecla, que o Deus não castiga, que Deus é um Pai de amor, de bondade, é o nosso Pai. Ele quer, tem passagem lá que fala, né, que nós, com todos os nossos problemas, a gente quer o melhor para os nossos filhos, com todos os nossos defeitos, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, o que dirá Deus, que não tem defeito nenhum, ele vai querer só o que for realmente bom para a gente, né? E aí ele continua dizendo, ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, vamos lá. Aqui a gente ressaltou. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É necessário, é preciso que tenha uma base, uma fé viva na bondade de Deus. Então, isso, gente, é a gente realmente confiar que Deus é a fonte do infinito bem, que de Deus só vem coisa boa,
E aí, se a gente confiar nisso, a gente vai a encarar o sofrimento, né, a dor, não aquela que a gente provocou como autoflagelo diretamente, né, mas como as que são realmente oportunidades de resgate de faltas. E aí eu sempre falo, né, gente? Eu sempre faço uma alusão aí, né? Se a gente está enfermo e tem um remédio que é muito ruim, né? Aquele remédio que dá náusea, dá vontade de vomitar, aquela coisa pesada demais, horrível mesmo, mas que aquele remédio ali nos cura, ali nos traz uma cura em, sei lá, 3 dias. E aí você tem um outro remedinho aqui, que é um pinga-gotas, que vai nos curar também, mas vai demorar 3 anos. O que a gente vai escolher? A gente vai escolher ficar 3 anos tomando pinga-gotas, né, o conta-gotas lá, ou vai escolher um remédio ruim, mas que resolve logo. Esse remédio ruim é o sofrimento, é a oportunidade que Deus nos dá de resgatar, de se curar de uma determinada dívida, de pagar uma determinada dívida. Então, é necessário que a gente é necessário que a gente administre esse remédio de uma forma adequada, né? Se a gente, o que seria o saber sofrer aí? É usar esse remédio e, por pior que ele seja em termos de nos causar essas condições de dificuldade, a gente segurar a onda. E o não saber sofrer é a gente tomar o remédio e provocar o vômito. O remédio, a gente teve o sofrimento, mas não tendo sabido sofrer, a gente não aproveitou nada e vai precisar sofrer de novo, vai precisar tomar o remédio de novo para que aquela dívida seja paga, para que a gente se cure daquele problema, né? E aí, continuando, outra coisa que a gente grifou aqui foi: Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. É aquela velha máxima que diz o dito popular, que Deus não dá o frio maior do que o cobertor de cada um, né? É aquela questão de acreditar na justiça divina. Não, nada absolutamente na questão das leis divinas, a injustiça não cabe. Ela é totalmente inadequada. A lei divina, ela é perfeita. Então, só nos vem o que nós temos condições de dar. Mesmo que nossa dívida seja maior, a gente vai ter aquele resgate ampliado. Mas não vem uma coisa que... eu costumo até dizer, né, que se a gente deve, fazendo uma alusão aqui, a 200 quilos de falta, Deus não bota 200 quilos no nosso ombro, porque ele sabe que a gente não vai carregar 200 quilos, a gente vai ficar parado, a gente não consegue se movimentar. Então, o que faz Deus? Olha, meu filho, você vai precisar pagar uns 200 quilos. Mas já que você não carrega 200 quilos de uma vez, numa encarnação, vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso por 4 vezes, vai levar 4 de 50 quilos. Você vai ter que levar. Ninguém vai tirar aquilo das suas faltas. Você vai precisar levar, resgatar todas elas. Você vai ter que levar todos aqueles 200 quilos, entre aspas, né? Mas Deus vai prolongar aquilo para que você consiga resolver, consiga pagar. Então, a dádiva divina, ela é tamanha. A misericórdia, a gente estava até falando isso antes do estudo começar, né? Que a gente tem muito mais do que a gente efetivamente merece. Por quê? Porque a gente tem a misericórdia divina. Se não fosse pela misericórdia divina, se a gente tivesse só aquilo que a gente fez por onde merecer, né? De recompensa, de coisas boas, a gente ainda estaria lá atrás. A gente tem a ajuda divina sempre, né? Aliás, sobre isso, queria comentar uma coisa que tem uma frase dessas escrita em carros, né? Muitos carros carregam essa frase, e essa frase ela me incomodava um pouco. E hoje eu li essa frase de novo, e foi legal, porque eu tive um entendimento diferente, que eu queria compartilhar com vocês aqui. Aquela frase, Deus é fiel. Por que ela me incomodava? E já não me incomoda mais. Ela me incomodava porque Deus é fiel, eu lia ela como uma coisa de Deus tem fidelidade a nós. Deus, né, nos deve fidelidade. Né? E eu achava absurdo, porque Deus não deve nada a nós.
Nós devemos a Deus, mas Deus não nos deve nada. Então, como assim Deus nos deve fidelidade? Né? Então, essa frase batia meio quadrado no meu ouvido. Né? Só que hoje, quando eu li essa frase nesse carro, eu li essa frase mais com aquela coisa de que se você é fiel a uma causa, você não abandona aquela causa. Você tem fidelidade àquela causa, você não abandona aquela causa. E nisso aí, eu concordo em gênero e número grau que Deus é fiel, porque Deus não nos abandona nunca. E é importante a gente lembrar isso, principalmente no nosso momento de sofrimento. Né? Porque muitas vezes, infelizmente, nós, durante o sofrimento, a gente acha que Deus nos abandonou. E aí não, aí eu digo, Deus é fiel. Deus não abandona ninguém. É aquela passagem que Cristo fala da ovelha desgarrada. Né? Uma ovelha que seja desgarrada não vai deixar de ser resgatada, porque Deus não abandona ninguém. Deus, de fato, é fiel. E eu passei a gostar dessa frase. Eu agradeço a Deus de hoje eu ter tido uma leitura diferente dela. Né? E aí, continuando, uma outra frase que eu achei legal de destacar aqui é: cumpre, porém, merecê-la, merecer essa recompensa que a gente fala aqui, né? E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. É aquele negócio que a gente falou, né? Se não tivesse tribulações, ninguém aqui vai entender que a base da coisa não seja a meritocracia, né? A vida é baseada em meritocracia. A gente precisa merecer, né, a recompensa, né? Mas volto a dizer, não é só o merecimento, tem a misericórdia divina. Até lembrei de uma coisa, que tive uma irmã que já desencarnou, ela era prima da minha esposa, né? E ela não era kardecista, não era espírita, né? Desculpa, kardecista, mas ele fala que ela usava esse termo, né? Mas, até um parênteses aqui, kardecismo é um termo bem errado, né? Porque, por exemplo, capitalismo é o sistema do capital, né? Então, ismo é sistema. Então, kardecismo remete à ideia de sistema de Kardec, só que o sistema não é de Kardec, o sistema é dos espíritos. Por isso o nome espiritismo. Então, kardecismo é um termo equivocado. Né? Mas, enfim, ela já no leito do hospital, já em situação bastante complicada, né? Ela virou para mim e falou assim: poxa, Paulo, você sabe que eu não sou espírita, mas eu simpatizo muito. E você, sendo espírita, você vai entender muito, muito bem o que eu vou falar, né? Que é aquele jargão, cada um segundo as suas obras. E, com certeza, é a vero, é meritocracia, é a cada um segundo as suas obras, não tenha dúvida. Mas eu falei para ela naquele momento, acredito que intuído pela espiritualidade, eu falei justamente isso. Olha, você está correta, é cada um segundo as suas obras. Mas tem uma coisa que é muito mais forte que isso, que é justamente a misericórdia divina. Não fosse a misericórdia divina, fosse apenas o que nós merecemos conforme as nossas obras, a gente estava muito lá atrás ainda, muito lá atrás. Então, é claro, a gente não tem que ficar aqui esperando a coisa cair do céu. Né? A coisa vai acontecer na medida que a gente correr atrás, de que a gente buscar praticar essa fé viva na bondade divina, né? Buscar praticar a caridade e, por outro lado, conseguir suportar de forma adequada os momentos de sofrimento e dor que a gente tiver. Né? Então, vamos seguir adiante aqui. Ele continua dizendo assim, o Lacordaire, né? A mensagem dele: o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso do campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta luta, no caso, né, no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que, às vezes, de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Né? Então, assim,
destaquei aqui, não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus nos enviar para a luta. É aquela coisa que a gente estava falando antes, que se a gente tivesse tudo de bom e estacionasse, isso aí para a gente ia ser muito ruim. É muito bom que a gente tenha as dificuldades para a gente, né? A gente fala, né? A necessidade faz o homem, né? E a gente precisa seguir adiante, né? A gente não ficar água, como se fala, né? Água parada que é lodo, né? Então não é o que a gente deve fazer. E também essa questão do não errar, aquele que é firme na presença do inimigo, mas fraqueje nas tenaças de uma pena moral. Isso aí também é a vera, porque muita gente consegue, às vezes, encarar uma dificuldade ali, uma batalha ali, né? Seja na guerra, seja contra, às vezes, até um ataque de animal e tal. O cara é aquele cara fera, né? Por assim dizer. Mas quando ele tem que encarar a reforma íntima, né? E trabalhar a sua parte moral, é mais difícil. É mais difícil. Então, é mais fácil ele encarar o inimigo do que encarar essa prova. É isso que o Lacordaire está chamando a atenção para a gente. E aí ele continua dizendo assim, nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Ele está falando dessa espécie de coragem, aquela da luta moral que a gente viu agora. Né? Isso aí realmente não tem recompensa. Você conseguir domar um orgulho, né? uma cólera que você teria naquele momento, você querer dar uma resposta mal criada para alguém que te ofendeu, né? Isso é difícil. Você mudar, às vezes, coisas até que você pode gostar, né? Por exemplo, vamos dizer que eu gostasse muito de uma fofoca, mas, de repente, eu quisesse travar isso. Não é fácil. Eu já me acostumei a fazer fofoca. Fofoca já está no meu sangue. Como é que eu tiro isso? Eu vejo Eu até lembro de um funcionário que eu tinha, que ele tinha um jargão, né? Que eu ria muito, que ele falava assim: Deus que me livre e guarde de fofoca, masessazinha eu tenho que contar. Se o cara já trata a coisa dessa forma, você imagina, né? Então, assim, a gente tem que realmente estar livre disso. Mas dando só esse exemplo, para você se corrigir de uma coisa que você já está habituado a fazer, não é fácil, entendeu? E muito mais difícil é quando alguém pisa no teu calo, quando alguém te agride. Então, você fazer aquilo que Jesus falou, né? Se alguém te bater na face direita, dai a face esquerda, é bem importante que se diga que quando Cristo falou isso, Cristo não está querendo que a gente tenha um entendimento literal disso, né, gente? Não é o cara bateu de um lado, a gente vai dar o outro lado. Se o cara está desarmonizado a ponto de nos bater na face, se a gente der o outro lado, a gente vai tomar o segundo tapa. Simples assim. A ideia não é essa. A ideia é a seguinte: se alguém te mostrou a face da violência, você mostra a face da tolerância, da compreensão, da caridade, da paciência, né? É mostrar outra face que ele te apresentar. Então, é nesse sentido que a gente precisa domar esses nossos instintos. Então, é disso que Lacordaire está falando. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, porque o homem tem aquele instinto, né? Nós, de uma forma geral, temos aquele instinto de querer, sabe, pagar na mesma moeda, como se diz, né? Mas não é isso que Cristo espera da gente, né? Mas ele coloca: mas Deus me reserva palmas de vitória, uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desprezo, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Né? Então, aqui o que a gente vai grifar é justamente essa questão de não haver recompensa por essa coragem de sobrepor a esses ímpetos, né, ainda muito animalizados, de querer pagar na mesma moeda, né, esse tipo de coisa. E também eu grifei essa questão do dizer de vós para convosco. Isso é importante, porque a gente não tem que ficar botando, sabe, no moral, né, botando no jornal: eu consegui fazer isso, Não, isso aí sabe, é coisa da gente com a gente mesmo, né? A gente não precisa fazer propaganda disso, né? É apenas
é interessante que a gente, poxa, consegui, nesse ponto aí eu consegui, vamos por esse caminho aí, vamos adiante. E aí, Lacordaire termina dizendo assim: bem-aventurados aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, assim, ele está expandindo um pouco mais esse conceito, né? Porque não é a questão da aflição por si só, né? É aquela coisa de você ter esse sofrimento e essa dor, sabendo lidar com isso, né? E aí eu peguei esse outro slide lá do Sérgio Biagi, onde ele fala assim: dor e sofrimento, arrependimento, reparação e expiação. É da lei divina que o ser humano receba em si mesmo o que plantou, nesta ou em outras encarnações. Aí eu lembro, por exemplo, de Joana de Anjos, que passou por Divaldo para trazer para a gente a seguinte mensagem, né? Que, via de regra, isso é claro que é uma coisa que não é matemática, né? Apenas uma base de entendimento. Ela fala que, via de regra, 2/3 dos sofrimentos, das dores que a gente está passando aqui agora, são relativos a sofrimentos que a faltas que a gente cometeu aqui e agora. Porque, e aí 1/3 seria relativo a causas pregressas. Isso é interessante dizer, por quê? Porque muitas vezes, até para a questão de orgulho, a gente acha que não cometeu tanta falta assim. Pô, eu estou sofrendo por quê? Eu devo ter feito muita coisa errada no passado. Eu mesmo pensava muito assim, né, antes da gente conhecer a doutrina espírita, e eu tinha até um jargão, que Deus me perdoe por falar isso, mas o pessoal falava: devo ter jogado pedra na cruz. Eu falava assim: eu devo ter usado estilingue para isso aí, porque eu achava que eu estava tendo sofrimentos que não tinha justificação. Mas se a gente botar o orgulho de lado, se a gente pensar de forma muito calma, muito tranquila, a gente vai ver que realmente nada é por acaso. Que a gente tem, a gente colhe, como foi falado, aquilo que nós mesmos plantamos, né? Ninguém vai colher os nossos frutos, assim como nós também não vamos colher os frutos de ninguém. Nós vamos colher os nossos frutos, né? E aí ele está colocando aqui, nesse slide, que esse sofrimento, essa dor, ela é importante para que realmente a gente consiga fazer esse resgate, né? E ele fala que esse resgate, essa reparação, né, ela é composta de 3 etapas, né? O arrependimento, a expiação e a reparação. E aí ele fala: o arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo, né? E aí vale até uma vez eu vou ficar devendo aqui o nome da palestrante espírita, mas eu tive uma palestra que a palestrante espírita era professora de português. E ela passou uma informação muito legal que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Como é que se forma essa palavra arrependimento, né? Ela tem a partícula A, que é uma partícula de negação, né? Você tem o normal e o anormal. Anormal é aquilo que não é normal, né? Então, A é a negação. O re é a partícula de repetição, né? Se você vai renovar, você vai tornar novo de novo. Você vai repetir aquela condição, né? de tornar novo. E pender é uma partícula de queda, né? Então, arrepender é não repetir a queda. Muito legal isso, né? Então, ninguém se arrepende mais ou menos. Ninguém se arrepende uma vez sobre uma coisa e depois volta a se arrepender daquilo. Se voltou a se arrepender, é porque não se arrependeu. Porque arrepender é não repetir a queda. Então, a gente, no momento que a gente entender, olha, aquilo que eu fiz foi errado, não quero mais fazer aquilo para a minha vida. E a gente procurar usar de todo o nosso ser para, de fato, não fazer. Aí a gente se arrependeu. Esse que é o arrependimento. A expiação, como está aqui no slide, consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda na nova existência corporal.
Não, e a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. A gente precisa dessas 3 etapas, o arrependimento, a expiação e a reparação, para quitar a falta. Bom, já fica claro, ele coloca aqui embaixo, né? O arrependimento, a expiação e a reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta nas suas consequências. É claro que quando ele fala apagar aqui, não é fazer de conta que a falta não cometeu, é apenas você estar quite com ela, né? O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança um caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, ou seja, precisa dessas 3 questões para que haja a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, a gente já vê aqui que essa é muito complicado quando a gente comete uma falta, porque tem que fazer todas essas etapas. Então, o melhor é não cometer a falta, né, gente? É seguir com a vida sem cometer essa falta. E aí, questões para refletir. Dor, sofrimento é um castigo imposto por Deus? Já entendemos que não, né, gente? Na verdade, é uma dádiva. Como estaríamos se não tivéssemos a dor para nos manter nos trilhos? É aquela coisa que eu, por exemplo, estaria lá naquela rede de praia que eu falei com vocês, tomando aquela aguinha de coco gostosa, vendo o balançar das ondas. Afinal, a dor ou o sofrimento é algo bom ou ruim? Já entendemos que a dor e o sofrimento vai ser muito bom se a gente souber aproveitar. Se a gente não souber aproveitar, a dor e o sofrimento vão voltar para que a gente tenha aquela aprendizagem, né? E aquele resgate. Como devemos nos portar diante da dor e do sofrimento? Justamente de forma resignada. Não culpar a ninguém por aquilo, orando, pedindo a Deus força para suportar. A gente não deve pedir para tirar a cruz do nosso ombro. A gente deve pedir para Deus nos dar força para carregar aquela cruz. Esse é que é o ponto. E aí eu boto aqui, então se a dor e o sofrimento são bons, devemos praticar a autoflagelação, autoflagelo? Claro que não, né, gente? A gente já entendeu que isso aí não cabe, né? E aí uma historinha rápida. As 3 cruzes. A cruz do bom ladrão representa a dor do arrependimento, aquele que se arrependeu diante de Cristo, né? A dor que regenera, a dor que transforma e liberta o espírito, a dor daqueles que, cientes das suas imperfeições, enfrentam os sofrimentos e as angústias da existência com resignação e humildade, sem revoltas. A dor do centro é a dor de amar, é a dor de amar sem ser amado, nem compreendido, daquele cujo crime consistiu em ensinar a doutrina de amor e bondade. A dor daquele outro irmão, a cruz onde praguejava o mau ladrão, ostenta a dor da revolta, a dor do orgulho vencido e a dor de quem atribui suas vicissitudes aos outros e nunca a si mesmo, descrendo da justiça divina, julgam-se vítimas, né? E aí, eu vou terminar lendo essa mensagem aqui do Vinha de Luz que Emmanuel trouxe por Chico Xavier, né? Ele, lá no capítulo 80, o título é Como Sofres. E aí ele começa citando primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. E aí ele começa assim: não basta sofrer simplesmente para ascender a glória espiritual. Indispensável é saber sofrer extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamarmos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações.
A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadoras do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, minha gente, essa era a mensagem que a gente tinha para dar hoje. Espero que todos possamos aproveitar, refletir e caminhar sabendo sofrer, né? Não desperdiçando as oportunidades de resgate e, pelo contrário, vendo elas como realmente como dádivas, como oportunidades de resgate, que é isso que a dor e o sofrimento são, na verdade. Muito obrigado a todos.